Nesta noite eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder retornar a esta querida casa, onde faz parte da minha vida, que eu comecei os meus primeiros passos na fé cristã, e é sempre uma alegria quando eu tenho a oportunidade de retornar a esta igreja para pregar a palavra de Deus. Estou certo de que Deus tem falado aos nossos corações através da liturgia deste culto, através dos louvores que foram cantados, entoados, exaltando a majestade santa, mas agora chegou o momento em que Deus há de falar aos nossos corações através da sua palavra. Mas antes de entrar na mensagem propriamente dita, me permita aqui dizer que, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de pregar a palavra de Deus já há 30 anos, né? São 3 décadas pregando a palavra de Deus, estou com 40 anos de idade, comecei a pregar com 10 anos, já são 30 anos pregando a palavra de Deus, e ao longo desses 30 anos, Deus me presenteou também com a oportunidade de escrever alguns livros. Já são aproximadamente 20 títulos publicados, diversos livros sobre diversos assuntos, mas em especial nessa noite eu trouxe o meu último lançamento, que é um livro extremamente necessário para a nossa época, cujo título é Posso Ser Cristão sem a Igreja? A pergunta do século diante do descrédito das igrejas. E esse livro aqui é uma bíblia mesmo, tá, irmãos? Quando o pessoal compra pela internet, eu preciso enviar, eu levo no correio, e o peso é quase 1 quilo, o tamanho é 16 por 23, são quase 600 páginas, mas eu posso te dizer que a leitura ela é muito envolvente, porque esse livro é uma pesquisa que eu tenho produzido ao longo de 2 décadas, aproximadamente 20 anos de pesquisa. Quando eu fiz o meu bacharelado em teologia, em São Paulo, eu me formei em 2007, e o meu TCC, a minha monografia, foi sobre esse assunto. E muita coisa que eu previa há 20 anos realmente se concretizou ao longo do tempo. E eu continuei pesquisando, refinando a minha pesquisa, até que o Espírito Santo tocou no meu coração para que a gente pudesse publicar essa obra. E eu não escrevo sozinho, eu escrevo em coautoria com o pastor e doutor Acide Geroni Júnior, que é um dos diretores da SBB no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós escrevemos em coautoria, e esse livro, ele passou por aproximadamente 20 pastores, escritores, diretores de seminário que fizeram uma leitura prévia da obra, e eles recomendaram a obra. Entre os pastores, escritores, teólogos que recomendaram a obra, a gente tem o Rodrigo Bible, que é muito conhecido, né, um escritor consolidado no país, escreveu um livro que tem sido campeão, né, um best-seller, o livro mais vendido no Brasil, que é O Deus que Destrói Sonhos. Ele recomenda essa obra, fez a leitura prévia da obra. A gente contou com a leitura também de vários pastores, líderes e representantes denominacionais, de diversas expressões e denominações do Brasil. Então, aqui a gente tem pastores da Igreja Batista, o pastor Rafael Abdala, a gente tem pastores da Igreja Presbiteriana Tradicional, da Igreja Presbiteriana Renovada, da Igreja Quadrangular, da Igreja Luterana, da Igreja Metodista Wesleyana, da Igreja Metodista. A gente conta aqui com a recomendação do bispo Paulo Rangel, que é o bispo da primeira região eclesiástica, né, abrangendo o Rio de Janeiro e a Paraíba, né? Ele também fez a leitura dessa obra e a recomendou, e a gente conta com um prefácio do pastor Hernandes Dias Lopes. É ele que vai prefaciar esta obra, e ele recomenda, ele diz que é uma obra extremamente necessária. A gente vive uma época que as pessoas dizem que você pode viver um cristianismo independente, um cristianismo freestyle, freelance, onde você se automedica, onde você se autoinstrui, onde você se autocorrige, onde você se autodireciona, sem depender de liderança, sem depender de comunidade, sem depender das pessoas. Então, a gente está vivendo aí uma época em que muita gente vai para a internet para difundir, divulgar essa ilusão de um cristianismo fundamentado em uma fé autossuficiente. E as pessoas dizem assim: não, minha fé é pessoal, eu não preciso da igreja para ser cristão. E a resposta que a gente vai apresentar nesse livro é que não existe possibilidade de você ser cristão descartando a igreja, porque cristianismo não é um projeto instituído por Deus para você viver de modo isolado.
mas de modo comunitário. Igreja pressupõe reunião. A própria palavra igreja no grego é eclésia, chamados para fora, e era uma palavra que o seu uso secular dela, lá no Novo Testamento, pressupunha a ideia de reunião, de pessoas que eram convocadas para uma reunião. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 18, edificarei a minha igreja, ele está dizendo, edificarei uma reunião que não será mais para tratar de assuntos seculares, de assuntos civis, mas uma reunião que vai girar em torno de mim, onde eu serei glorificado, onde eu serei exaltado. E ele vai dizer lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente, ele se faz presente. Então, a fé, ela pode até ser pessoal, porque ninguém vai te salvar, mas a vida cristã só floresce em comunidade. É necessário, faz parte do projeto de Deus que vivamos em comunidade. Eu fico pensando, o que seria de mim se não fossem as pessoas da igreja que Deus colocou no meu caminho para me instruir, para me orientar, para me discipular. Os meus primeiros passos na fé cristã foi aqui na Igreja Metodista Central. Uma vizinha me levou para a igreja e cheguei aqui, ainda criança, os meus pais não eram evangélicos, mas as professoras da escola bíblica dominical daqui da Igreja Metodista me ensinaram a palavra de Deus, as lições bíblicas, e eu fui tendo os meus primeiros contatos com a palavra de Deus nessa igreja, na sala de escola bíblica dominical, na sala infantil. E de lá para cá, quantas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me instruir, para me motivar, para me abençoar, para me corrigir. E cristianismo é assim, a gente abençoa e é abençoado, a gente lidera e é liderado, a gente ministra e é ministrado, a gente ora e recebe oração, a gente abençoa e é abençoado, e juntos, em comunidade, nós crescemos. Portanto, a fé, ela não é autossuficiente, você precisa dessa pessoa bonita e abençoada que está do seu lado. E fica tranquilo que eu não vou pedir para você olhar para essa pessoa e falar alguma coisa para ela, mas você precisa dessa pessoa. Você precisa de todos nós que aqui estamos, porque a fé cristã, ela é um projeto para ser vivido comunitariamente. E nós vivemos uma época que as pessoas dizem algumas falácias, né? É possível que você tenha escutado alguém dizer assim: igreja não é onde eu vou, igreja é o que eu sou. Aí as pessoas dizem assim: eu sou a igreja. É verdade que Deus, ele não habita em tijolos, em cimentos, em paredes construídas por mãos humanas. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele vem sobre nós, não sobre paredes e tijolos. Mas a afirmação, eu sou a igreja, é uma afirmação falsa. Por quê? Porque o dedo, ele não pode dizer, eu sou o corpo. O dedo, ele faz parte do corpo, mas ele não é o corpo. E se cortarem o dedo, o que acontece? Ele perde a vida, porque a vida está no corpo, na interdependência dos membros. Então, se o dedo se desconectar do corpo e for arrancado do corpo, ele vai morrer, ele vai se decompor, porque a vida está na conexão com o corpo. Então, o crente, ele não pode dizer, eu sou a igreja. Você pode dizer, eu faço parte da igreja, ou nós somos a igreja, juntos, unidos, vivendo em comunidade. Portanto, esse livro é um livro muito importante e ele vai estar disponível no final do culto para aqueles que desejarem adquirir. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que está pregando esse cristianismo desigrejado. Alguns estudiosos chegam a apontar que se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento, daqui a algumas décadas, nós teremos mais crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Mais cristãos desigrejados do que cristãos igrejados. E essa é uma estratégia de Satanás, porque sozinho ele te enfraquece. Sozinho você é alvo, mas aqui você é corpo. Você está respaldado pelo corpo, você é abençoado pelo corpo, você cresce junto com o corpo. Então não vire alvo, mas seja corpo. E vive em comunidade
porque foi isso que Deus projetou para a sua igreja. Dito isso, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Nós estaremos lendo do versículo de número 22 ao versículo de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao versículo de número 33. É um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Queridos e amados irmãos, nesta noite eu quero pregar sobre o tema: o convite a uma fé autêntica. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você tenha a experiência de desenvolver uma fé autêntica no Senhor, que você seja um cristão com uma fé bem fundamentada, não com uma fé superficial, uma fé infantil, uma fé caprichosa, uma fé frágil, uma fé mimizenta, mas uma fé sólida. E essa fé sólida, ela não é construída em locais tranquilos, em uma sala de aula, mas ela é construída na zona de guerra. É diante das pressões da vida, diante dos desafios, diante das lutas, diante dos infortúnios. São nos momentos onde somos desafiados é que realmente nós temos experiências de fé e conhecemos mais sobre a pessoa de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus. O episódio de Mateus capítulo 14, ele vai acontecer logo depois da multiplicação dos pães. Um dos sinais, um dos milagres mais impressionantes que Jesus realizou durante o seu ministério. Na multiplicação dos pães, nós temos multidões que foram alimentadas. E esse milagre, ele explodiu bem diante dos olhos dos discípulos. Logo após esse grande milagre, logo após esse grande acontecimento, Jesus convidou os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele subia para orar.
Jesus, ele precisava se retirar para um momento a sós com Deus. E ele direciona os seus discípulos para o barco, direciona os seus discípulos para a travessia no mar da Galileia. E aqui nós temos uma lição muito poderosa, porque antes de enfrentar tempestades, todo discípulo de Jesus, ele é conduzido por uma ordem. Os discípulos só estavam naquele barco, só estavam atravessando o mar da Galileia, porque Cristo havia lhes dado uma ordem. O mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, como ele é comumente chamado nas Escrituras, é um grande lago de água doce. A gente fala mar da Galileia, mas na verdade é um lago de águas doces, cercado por montanhas, fica bem abaixo do Monte Hermon. E essa geografia acaba funcionando como um funil dos ventos, porque o pico do Monte Hermon, como as suas paredes rochosas, acaba aprisionando os ventos e redirecionando os ventos para o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então é muito comum você olhar para o mar da Galileia e o cenário estar com um cenário aberto, um cenário tranquilo, e de repente o cenário muda, vem a tempestade. A gente pode dizer que as tempestades no mar da Galileia, elas não enviam um telegrama, elas não avisam quando elas vão chegar, elas simplesmente aparecem, porque a própria geografia do local gera esse funil dos ventos, onde as paredes rochosas das montanhas acabam jogando os ventos para o mar da Galileia, e de repente tempestades surgem, tempestades repentinas. Por isso, viajar ali, especialmente à noite, era enfrentar riscos reais. E Jesus direciona os discípulos para atravessar o mar da Galileia numa madrugada, durante a noite. E é justamente nesse cenário geográfico inseguro que Jesus escolhe revelar verdades profundas. Jesus se revela para os discípulos, não num momento de tranquilidade, mas em um momento onde os discípulos estavam acercados pelo medo, pelo assombro, pelo pavor. E eu posso dizer aqui que, olhando para esse texto, nós aprendemos que tempestades não chegam na nossa vida para nos punir, mas para nos amadurecer. Os discípulos andavam com Jesus, já tinham presenciado diversos milagres operados por Jesus, mas eles ainda não conheciam tudo a respeito de Jesus. O próprio texto diz que eles ficaram impressionados, estupefados, perplexados, de modo que eles diziam: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. As tempestades são permitidas por Deus, e elas fazem com que a nossa fé deixe de ser teórica e se torne prática, porque é fácil você dizer que Deus é tudo na sua vida, difícil é você continuar atestando essa fé quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem a tempestade, quando vem a doença, quando vem os problemas. Satanás chegou a dizer que Jó só servia a Deus porque Deus havia lhe cercado de bênçãos. E Deus permitiu que as lutas viessem, os problemas viessem. E mesmo diante de tantas perdas, prejuízos e notícias que geraram profunda tristeza na vida de Jó, a Bíblia diz que ele se prostra em terra e adora ao Senhor, dizendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus permite certas situações chegarem na nossa vida, na verdade é um convite dele para que a gente possa viver uma fé, não de modo teórico, mas de modo prático. Aquela noite não era qualquer noite. O texto bíblico vai dizer que a tempestade, ela vem na quarta vigília, entre as 3 horas e as 6 horas da madrugada. É o período em que o corpo já está esgotado, a mente já está lenta,
e o medo está mais afiado. E é nesse período em que a noite ela é cercada pela escuridão, porque o amanhecer está chegando. E é justamente nesse momento decisivo que Jesus se revela para os discípulos. Enquanto você luta no mar da vida, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, ele não estava ali com os discípulos, mas ele estava orando, intercedendo pelos discípulos. Os discípulos, de certo modo, não estavam sozinhos, porque Jesus estava intercedendo por eles. A ausência de Jesus naquela cena não é abandono, é intercessão. Jesus estava permitindo que os discípulos tivessem um momento onde eles tomassem decisões e tivessem experiências reais com Deus. Mas no momento certo, Jesus chegou, porque Ele sempre chega no momento certo. Ele não te deixa fracassar em meio aos seus temores. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que essa passagem é um convite à fé, a uma fé autêntica, a uma fé genuína, não uma fé romântica, não uma fé instagrável, uma fé fundamentada em faz de contas, não, é uma fé real, e uma fé real é aquela fé que se manifesta nos combates da vida, nas lutas da vida, nas adversidades da vida, nas situações difíceis. Nós precisamos exercer essa fé. A fé autêntica, ela é forjada nos campos de batalha, no meio do vento, no meio do cansaço, diante da insegurança, quando somos assaltados pelo medo, pelo assombro. É nestas horas que nós somos desafiados a dar passos de fé, acreditando que o Senhor está conosco e Ele não nos abandonará, para a glória do Senhor Jesus. Aquele cenário, ele tinha tudo para destruir a fé dos discípulos. Tempestade, escuridão, medo, pavor. A gente pode pensar que cenários assim representam a antítese da fé. Representam o inimigo que vai derrotar a fé. Mas eu tenho aprendido na minha vida cristã que cenários assim não destroem a verdadeira fé, mas a fortalecem, a aprofundam. Os grandes homens de Deus, eles se tornaram grandes porque obtiveram grandes experiências com Deus, experiências de milagres, experiências de grandes vitórias. E para ter grandes vitórias, a gente precisa enfrentar grandes lutas, grandes batalhas. Todo mundo quer receber uma grande vitória, mas ninguém está disposto a enfrentar uma grande luta. Mas para ter uma grande vitória, é preciso enfrentar uma grande luta. É interessante que o que parece enterrar a fé, vira o solo onde Deus decide plantá-la. Então essa luta que você está passando, não vai sepultar a sua fé, mas é no meio deste vale, é no meio deste deserto, que Deus vai se revelar a você, e você vai passar por esse deserto, e vai sair mais forte, vai sair com uma fé mais robusta, porque são nos desertos da vida, que nós temos experiências fantásticas com Deus. Creia nisso. O medo não sepulta a fé, mas empurra o cristão para ela, porque é nessas horas que a gente se volta para Deus, é nessas horas que a gente vai clamar ao Senhor. Quando nós olhamos para essa passagem, a gente vai ver que uma fé autêntica, antes de vencer ondas e tempestades, ela aprende a obedecer comandos. Todos nós queremos viver experiências do sobrenatural, mas a gente precisa entender que para viver o sobrenatural, para viver o milagre, para viver experiências fantásticas com Deus, nós precisamos desenvolver a arte da obediência. Os discípulos só viveram aquela experiência porque eles obedeceram. Foi Jesus que instruiu para que eles entrassem no barco. A obediência sempre vem
antes do milagre. Diga comigo, a obediência vem antes do milagre. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa aprender a obedecer. Lucas capítulo 5, versículo 5, os discípulos disseram: sobre tua palavra lançarei as redes. A gente vive escoltado, amparado, ancorado, fundamentado na palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. E quando a gente obedece, a gente colhe resultados sobrenaturais. Esta experiência começou com uma ordem, e a ordem de Jesus era para que eles entrassem no barco. A ordem de Jesus é para que eles navegassem. Não foram os discípulos que decidiram navegar, mas foi Jesus que lhes direcionou. Jesus decidiu por eles. Se Jesus decidiu por eles e a tempestade os alcançou, isso significa que a tempestade não foi um acidente, mas a tempestade estava na agenda de Deus. Fazia parte do plano de Deus para os discípulos. Eles precisavam ter essa experiência com Deus. A fé autêntica, ela não surge quando nós entendemos tudo o que está acontecendo com a gente, mas quando a gente aprende a obedecer, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. A gente precisa obedecer. Eu costumo dizer que o abecedário do mundo é ABCD, mas o abecedário do verdadeiro cristão é obedecer. Obedecer a Deus, a sua palavra, os seus estatutos. Jesus, ele não explicou o que iria acontecer com os discípulos. Ele simplesmente deu uma ordem. Jesus um dia te disse: vem, segue-me. Ele não te explicou tudo o que você ia viver, tudo o que você ia passar. Ele te deu uma ordem, não uma explicação. E é na caminhada com ele que a gente vai aprendendo a conhecer mais sobre a pessoa dele, que a gente vai aprendendo a desenvolver a fé. A fé, ela nunca acontece, ela nunca começa no milagre, mas ela sempre vai começar com a obediência. E a obediência, ela é aquela fase antes da explicação. Deus diz: vem, segue-me. Você segue, e aí você vai enfrentando os percalços da vida, você vai passando pelas provações, e você vai aprendendo sobre ele. Quando nós olhamos para essa passagem, a gente vê que Deus usa ventos contrários para formar discípulos convictos. Então Deus permite certas situações na nossa vida, para que a gente possa desenvolver uma fé mais robusta. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver que a verdadeira fé, a fé autêntica, ela é forjada em contextos hostis, em situações difíceis. O texto vai dizer que o barco era açoitado pelas ondas, o vento era contrário, o ambiente era completamente hostil aos discípulos. E é nesse cenário que Jesus se revela a eles. E é preciso dizer aqui que Deus não cria tempestades, mas Ele as usa. Ele permite que certas situações venham sobre a nossa vida, e essas situações cooperam para o nosso bem, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. A fé, ela não cresce em clima agradável, mas ela cresce em situações de adversidade. Portanto, entenda que o que te ameaça hoje pode ser um instrumento para Deus aprofundar a sua fé. Então não reclame durante a luta, não murmure durante a tempestade, mas entenda que Deus está trabalhando na sua vida e Ele está fortalecendo o seu caráter. Deus constrói a fé onde a lógica humana desiste. As pessoas olham e dizem: não tem jeito, você não vai conseguir, mas Deus está construindo a fé dentro do seu coração, porque Ele é especialista em confundir diagnósticos humanos. Aquilo que é impossível para os homens
é possível para o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Ele todas as coisas são possíveis. Muitas pessoas acham que a verdadeira fé, ela se manifesta na ausência dos problemas, mas na verdade a fé, ela não apaga o vento, mas ela nos ensina a navegar, mesmo com os ventos contrários. A luta vai chegar, o problema vai se aproximar, as dificuldades vão te cercar, mas aprenda a navegar, mesmo diante desta situação contrária. Os ventos contrários não vão te parar, não vão te deter, mas você vai continuar navegando, mesmo diante deles, porque é isso que Deus deseja para todos nós. A fé autêntica, ela enxerga Jesus, onde o medo enxerga fantasmas. Os discípulos estavam no meio da escuridão daquela madrugada, cercado pelas tempestades, pela fúria dos ventos, e de repente eles olham e veem Jesus caminhando sobre as águas. O que os discípulos veem? Eles veem Jesus Cristo, não um fantasma. Mas eles estavam tão dominados pelo medo, que a própria presença de Deus parece uma ameaça. Às vezes a gente peca, porque falta discernimento para entender o caminho de Deus para chegar até a nós. Deus está usando uma situação, Deus está usando um caminho, e a gente acha que aquele caminho é uma assombração, é um inimigo, é uma ameaça. Não é uma ameaça. A gente precisa se livrar do medo e entender o modo pelo qual Deus está operando na nossa vida. O medo tomou conta do coração dos discípulos, de tal modo que o milagre parecia algo estranho. Os discípulos não estavam conseguindo detectar a providência de Deus. Deus estava providenciando a solução, e os discípulos se viram assombrados pelo medo. E aqui é importante dizer que a tempestade, ela não distorce a pessoa de Jesus, mas distorce as nossas percepções a respeito dele. Então tem muita gente que, dominado pelo medo, já não consegue mais enxergar a sua vida. E é nessas horas que Jesus precisa dizer: ei, não temas, sou eu que estou me aproximando, sou eu que estou chegando, sou eu que estou indo na sua direção. Eu olho para esse texto, e eu vejo que antes de Jesus acalmar a tempestade, o que Jesus acalma? O coração dos discípulos. Jesus diz: não temas. Às vezes a gente quer que Jesus mude, resolva o problema que nos cerca, mas o nosso coração está agitado. Primeiro Deus precisa te acalmar. Não adianta Ele acalmar o externo, se o interno ainda está duvidando, se o interno ainda está com medo, se o interno ainda está assombrado pela dúvida. Não adianta. Existem pessoas que vivem momentos de paz, mas atormentados pelo medo, pelo pavor. Está tudo bem externamente, mas no interior, eles são escravos, são cativos. A ação de Deus é sempre primeiro dentro de nós. Primeiro Ele começa operando nos nossos corações, e depois a ação dele vai transbordando de dentro para fora, e aí Ele vai mudando a realidade que nos cerca. Jesus acalma primeiro o coração dos discípulos. O vento é algo fácil para Deus mudar, porque Ele muda o vento com uma ordem, mas o teu coração, você precisa tomar certas decisões, porque Ele te deu livre-arbítrio. Deus não faz por você aquilo que você é capaz de fazer, é você que precisa tomar a decisão. Acalmar o vento é fácil, curar é fácil, realizar um milagre é fácil,
O que é isso diante do Todo-Poderoso? O que é isso diante de um Deus onisciente? O que é isso diante de um Deus que pode todas as coisas? Mas levar você a confiar nele é algo que você precisa fazer. Você precisa tomar essa decisão. Deus se aproxima de você. Ele gera situações, Ele se revela, Ele fala ao seu coração, Ele fala por meio da palavra, mas você precisa tomar essa decisão. O maior milagre de Jesus nessa passagem não é andar sobre as águas, mas é Ele andar na direção dos discípulos, e Ele está andando na sua direção, mesmo diante desta situação difícil que você está vivendo, Ele está vindo em sua direção. Então mesmo que você não consiga ver a solução, Deus está dizendo para você: olhe e veja a minha presença. Você não vê a solução, mas veja a minha presença. Ele está presente, Ele está indo na sua direção. Oh, aleluia! A fé autêntica, ela não se ancora no que nós sentimos, mas no que Jesus diz. E Ele diz: sou eu. Nesta noite Ele está dizendo: sou eu. Eu sou o Senhor da sua vida, não temas. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu não te abandono. A fé autêntica, ela se movimenta. O inimigo quer te paralisar, mas nesta noite Deus te diz: vem. Quando Pedro olhou para Jesus e ouvindo a voz de Jesus, ele disse: tu és mesmo o Senhor Jesus, mande que eu vá ter contigo. E Jesus diz: vem. Nesta noite Jesus está dizendo: vem, venha ao meu encontro, venha me buscar, venha onde estou. Saia dessa posição de estagnação, saia dessa posição de marasmo. O inimigo quer te aprisionar, o inimigo quer arrancar as tuas forças, mas Deus está dizendo: vem, venha até a mim, venha me buscar, venha ao meu encontro. Uma fé autêntica é uma fé que se move, é uma fé ativa, é uma fé em movimento, é uma fé que busca, é uma fé que ora, é uma fé que clama, é uma fé que vai em direção ao encontro de Jesus. Pedro caminha sobre o impossível, porque ele olha para Cristo e obedece às palavras de Jesus. Então somos convidados a caminhar sobre o impossível. O milagre não é andar sobre as águas. O milagre nessa passagem é andar em direção a Jesus, mesmo cercado pelo medo. Pedro estava cercado pelo medo, mas ele vai ao encontro de Jesus. Todos nós somos convidados a fazer com que a nossa fé triunfe sobre o nosso medo, sobre a nossa dúvida, sobre as nossas angústias. Então nós precisamos caminhar em direção a Jesus. Estamos cercados pelo medo, estamos cercados por situações difíceis, mas não podemos parar. Precisamos ir ao encontro de Jesus Cristo. Não é o vento que afunda Pedro, mas é o desvio do olhar. Quando ele deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para a fúria dos ventos, ele afunda. E uma fé autêntica, em alguns momentos, ela vai se mostrar frágil. Em alguns momentos você pode afundar, não tem problema. Talvez eu estou pregando nessa noite para pessoas que já tentaram viver o sobrenatural, mas em algum momento de sua vida você acabou afundando por causa dos problemas. O problema não é afundar, o problema é deixar de clamar. Então se você veio nesta noite, neste culto, com um coração sedento, pronto para clamar, dizendo: Senhor, muitas vezes eu tenho deixado de confiar, mas me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor. Eu estou aqui para dizer que nesta noite o Senhor vai se revelar a você, e Ele vai te ajudar. E por último, irmãos, uma fé autêntica, ela sempre termina onde ela deveria começar, na adoração.
Jesus toma Pedro pelas mãos, o ajuda, o traz de volta para o barco, e a Bíblia diz que quando ele chega ao barco, juntamente com os outros discípulos, eles dizem: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. A travessia não serviu apenas para fortalecer a fé dos discípulos, mas para revelar uma verdade ainda maior sobre Jesus: ele é o Filho de Deus. A verdadeira fé não termina no milagre, mas termina na adoração. Tudo o que Deus faz na sua vida, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado através das suas dores, glorificado através das suas cicatrizes, glorificados através da sua história. E no final, o alvo de todo milagre é a adoração. A fé não termina no milagre, mas na visão de quem Cristo é. Os discípulos têm uma experiência real com Cristo, e ao ter esta experiência real com Cristo, a verdadeira fé transforma pânico em prostração, transforma medo em adoração, transforma assombro em exultação. O milagre acontece, os discípulos têm uma experiência real com Jesus, e no final eles estão adorando, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. O convite que Deus te faz nessa noite, não é para receber o milagre, mas é para o adorá-lo. O milagre não é o fim, mas a adoração é a grande finalidade da vida cristã. Deus se revela para que você possa se prostrar diante dele. Esse texto não é apenas um registro de milagre, mas é um convite a uma fé profunda, a uma fé real, a uma fé que se mostra ativa, a uma fé que se revela. Vem andar com Deus em uma caminhada sobrenatural, vem triunfar sobre o medo, vem triunfar sobre a adversidade, e isso você só vai conseguir se você fixar os teus olhos em Jesus. Não deixe o medo te dominar, não deixe o medo te paralisar. Você vai enfrentar situações difíceis na vida, mas não pare, porque o milagre, ele também é forjado nas situações difíceis. Eu estou acompanhado da minha esposa, acompanhado da minha filha nessa noite, Alice, que está com 1 ano e 2 meses, e Alice, ela é fruto de um milagre, porque antes da Alice nascer, eu e minha esposa tivemos 5 perdas. Ela engravidava e perdia, aborto retido, aborto espontâneo, e foram noites escuras, foram travessias dolorosas, nos mares das tempestades da vida. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e oramos. E chegou um momento que eu pensei e eu disse assim: tudo bem, eu tenho condições, eu vou tentar uma fertilização. Deus tem me dado condições, então vou fazer um alto investimento e tentar uma fertilização. E a gente procurou um laboratório especialista fora de Muriaé, fomos várias vezes e fizemos a fertilização, investimos um alto valor, e no final a fertilização também não deu certo. E nessa hora eu assustei. Eu estava confiando na minha força, eu estava confiando nos meus recursos e nas minhas capacidades. Até pastores precisam ter experiências com Deus, até pregadores precisam ter experiências com Deus, e essas experiências a gente vai ter, são nos vales, nos desertos da vida, e quando eu menos esperava, o milagre veio, de modo natural. A minha filha foi concebida, nasceu, está aqui com 1 ano e 2 meses no colo da minha esposa, fruto de milagre. Eu creio num Deus que faz milagres. Hoje eu tive uma experiência
muito interessante. Eu fui levar minha filha para fazer o exame de sangue. Ela fez o exame de sangue quando era muito pequenininha, mas agora ela já está inteligente, já está esperta. E quando eu levei ela para fazer o exame de sangue, eu vi a aflição dela, a dor, o medo. Eu sentei na cadeira, ela sentou no meu colo, e ela estendeu o bracinho e uma pessoa segurando, e foi ali. Quando ela viu todo aquele movimento, ela começou a chorar. E a gente tentando pegar a veia num bracinho, e depois colocou em outro braço, e naquele desespero dela, ela olhava para mim, com a boquinha balbuciando, chorando, apavorada, tremendo, e o olhar dela dizia tudo: você não vai me proteger? Você é o meu pai. Ela não podia falar, mas dava para ver no olhar. E eu, como pai, com o coração despedaçado, porque eu sabia que aquilo era necessário, era para o bem dela. Mas é doloroso, vai causar sofrimento, mas é para o bem dela. A vida cristã é assim, irmãos. A gente passa por situações que, como uma criança, a gente vem aqui no culto balbuciando, tremendo, dizendo: Deus me socorre, o Senhor não vai me ajudar, o Senhor não vai me proteger, o Senhor não vai me livrar, o Senhor não vai. E Deus está dizendo: é para o seu bem. No final eu vou manifestar a minha glória na sua vida. Então você precisa confiar no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante. Ministério de louvor, por gentileza.